Pronto, beleza. Galera, essa aula está sendo gravada e nós vamos conversar aqui, tá? Eu vou pegar aqui para o slide, vou colocar para apresentar, todos estão vendo aí agora, né? A gente vai começar a corrigir, pessoal, o primeiro exercícios, tá? O primeiro exercício de nosso conteúdo, né? Que é o potencial elétrico. E como eu falei, 5 questões serão tiradas daqui, desses exercícios, tá? Eu vou tirar 3 do último exercício e 2 desse exercício número 1 agora, tá? Eu vou dizer para vocês quais são as questões, mas lembro logo que não serão iguais, serão parecidas, ok? Vamos lá. Pessoal, a primeira questão é sobre o conceito, tá, de potencial elétrico. Olha o que ela nos diz. Sobre o potencial elétrico, em um determinado ponto, podemos afirmar que... Galera, primeiro, o potencial elétrico ele é uma grandeza escalar, ok? E ele é definido como a divisão entre a energia potencial pela carga elétrica, tá? Então, a gente tem aqui o seguinte, a gente tem 5 opções sobre potencial elétrico. A primeira opção diz que ele é uma grandeza vetorial, isso é errado. A segunda também diz que ele é uma grandeza, aliás, a segunda diz que ele é uma grandeza escalar, tá? Ele é uma grandeza escalar definida como produto da energia potencial elétrica pela intensidade da carga. Pessoal, lembre-se, está quase tudo correto, mas não é o Professor, a produto, tela está muito é ampliada, a não dá para a gente divisão. ver. Oi? A tela está muito ampliada, não dá para a gente ver direito. E assim, tá melhor? Peraí. Tá melhor assim? Sim, obrigada. Beleza. Então, pronto. Então, galera, vamos aqui, tá? Só um minutinho. Sobre o potencial elétrico de um determinado ponto, podemos afirmar que é uma grandeza vetorial definida, né? A gente já viu que está errado, que não é grandeza vetorial. A letra B também está errado, pessoal, porque ele é uma grandeza escalar, porém não é definida como produto da energia potencial elétrica pela intensidade da carga. Ela é definida, pessoal, pela pela divisão, não é o produto, viu? Quando falar em produto, significa multiplicação. Está errado também o item B. O item C diz que é uma grandeza escalar, tá? Tem alguém querendo entrar, vou permitir. Tá? O item C diz que ele é uma grandeza escalar e ele é definida, tá, como a energia potencial elétrica por unidade de carga. Gente, perfeito, viu? Nessa questão 1, a resposta correta é a letra C, tá? Que diz que ele é uma grandeza escalar definida como a energia potencial elétrica por unidade de carga. Já a próxima questão, pessoal, a questão número 2, diz o seguinte, ficou até um pouquinho pequeno aqui, eu vou botar em tela grande para ver se melhora. Vocês estão vendo aí em tela grande, normal ou não? Alguém pode dizer? Porque eu não estou vendo aqui a tela, estou vendo só o slide. Se alguém não Está tiver... um pouco ampliada. Oi? Está um pouco ampliada a tela. Tá certo, então eu vou diminuir aqui de novo, para ficar melhor. Opa. Vocês conseguem ver assim, normal ou não? Sim. Pronto, então vamos lá. A questão 2 diz assim, examine as afirmativas a seguir. Tá? Então tem 4 afirmativas, a gente vai examinar cada uma. A questão 2 diz, a primeira alternativa diz, se F é a intensidade da força eletrostática, se F é a intensidade da força eletrostática que atua sobre uma carga Q colocada em um certo ponto, o produto F vezes Q, tá? Fq representa a intensidade do campo elétrico nesse ponto. Pessoal, o item 1 está errado, porque diz que é o produto F vezes Q, e não é o produto, tá? É a divisão F vezes Q. O item 1 está errado. O item 2, o vetor campo elétrico em um ponto tem sempre a mesma direção e o mesmo
sentido da força que atua sobre uma carga positiva colocada nesse ponto. Galera, ele disse que o vetor campo elétrico ele tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido que a força que atua sobre uma carga positiva colocada nesse mesmo ponto. Galera, se você olhar o seguinte, se a carga for positiva, né, realmente vai ter o mesmo sentido. Então, essa alternativa aí está correta, ok? O item 2 está correto, porque se a carga for positiva, então vai ter realmente o mesmo sentido, tá? Agora, o item 3, o potencial elétrico é uma grandeza vetorial. Errado, pessoal. O item 3 já começou errado, porque o potencial elétrico ele é uma grandeza escalar. E 4 diz assim, o potencial elétrico é uma grandeza escalar e corresponde à energia potencial elétrica adquirida por unidade de carga colocada em um ponto de um campo elétrico. Correto, viu, pessoal? O item 2 e o item 4 estão corretos. Então, a resposta correta dessa questão 2 é o item B, tá? Somente o item 2 e 4 estão corretos, tá? Vamos para a próxima questão aqui. Pessoal, a próxima questão é sobre energia potencial elétrica. E ela é bastante parecida com a maneira que a uva cobra. Olha o que ela diz. Determine a energia potencial elétrica de uma carga elétrica colocada em um ponto P, cujo potencial elétrico é 2 vezes 10 elevado a 4 volts. Seja a carga igual a menos 6 microcoulomb. Gente, então é o seguinte, se você observar aí, nós vamos ter que... Ele quer saber a energia potencial elétrica, mas ele deu o potencial elétrico e deu a carga elétrica. E aí você vai usar, pessoal, não é a forma em específico da energia potencial elétrica. Você vai usar a forma da definição do potencial elétrico. O que é que o potencial elétrico é definido? Ele é uma grandeza escalar, ele é igual ao quê? É igual à energia potencial elétrica, tá? Por unidade de carga. Então, gente, ó, o potencial elétrico V é igual à energia potencial elétrica dividida por Q, que é a carga. E ele quer saber qual é a energia potencial elétrica. Então, você vai pegar essa equação e vai fazer o quê? Você vai multiplicar ela meios pelos extremos, você vai encontrar que a energia potencial elétrica é igual ao potencial, que é a letra V, vezes o Q, que é a carga. Então, para você encontrar a energia potencial elétrica, basta você multiplicar o V vezes o Q, que vai encontrar o valor que você precisa, tá? Vamos fazer aqui. Quem é o V? Quem é o potencial? É 2 vezes 10 elevado a 4. E quem é a carga? A carga, pessoal, é menos 6 vezes 10 a menos 6, tá? Então, você vai multiplicar 2 vezes menos 6, dá menos 12. E aqui, 10 elevado a 4 vezes 10 a menos 6, repete a base, e aí coloca o expoente, que é 4, e aqui menos o outro expoente, que é 6, negativos, né? Então, o que é que vai ficar? Vai ficar menos 12 elevado a 10, e aqui 4 menos 6 dá menos 2, tá? Galera, qual opção nós marcaríamos aqui? Eu tenho que a resposta é elevada é igual a menos 12 vezes 10 a menos 2. A menos 2, pessoal, eu vou pegar a vírgula que está lá no final, eu vou voltar 2 casas, tá? Então, vai ficar 0,12, tá? Joule, o item C. Ok? Tranquilo aí até agora? Professor, não entendi porque essa última parte de voltar a vírgula. É porque é o seguinte, a gente tem aqui a resposta final, que deu menos 12 vezes 10 a menos 2, correto aí? Sim. Porém, essa opção não aparece tal qual está aqui, a gente encontrou. Se você olhar, eu tenho 12 vezes 10 a menos 3, tenho menos 12 vezes 10 a 6, mas eu não tenho
menos 12 vezes 10 a menos 2. Mas o que acontece? Eu tenho outras opções aqui. E se eu pegar esse menos 2 aqui, tá vendo? 10 a menos 2, se eu der um jeito de eliminar ele, tá? Porque 10 a menos 2 é a mesma coisa que se eu estivesse pegando o valor do menos 12 dividido por 100, tá? É a mesma coisa. Se eu tiver um expoente negativo, é a mesma coisa como se eu tivesse uma divisão pelaquela potência, tá? O que acontece? Para mim encontrar a opção correta, eu tenho que pegar esse menos 2 e eliminar ele para mim ver se tem alguma opção que vai bater com ele. Deixa eu ver aqui se dá certo. E aí, Ó. e aí você pega o quê? Você pega menos 2, né, que é o expoente, e vai voltar 2 casas para a esquerda. Se fosse positivo, você iria botar 2 casas para a direita, tá bom? Deu para entender um Obrigada, pouquinho, professor. Tiago? Agora entendi. Ok. A próxima questão, pessoal, a questão número 4, ela é uma questão sobre o potencial elétrico e você vai utilizar a fórmula do potencial elétrico mesmo, tá bom? Ela diz assim: determine o potencial elétrico num ponto situado a 6 milímetros de uma carga de menos 12 microcoulomb. E ele diz: considere o K igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Então, você vai usar, pessoal, essa fórmula aqui, ó. V é igual a K vezes Q dividido pela distância. Essa aqui, pessoal, é a fórmula para você encontrar o potencial elétrico de uma carga pontiforme. E aí você vai substituir o K por 9 vezes 10 elevado a 9, está aqui. O Q, você vai colocar menos 12, e aí como é microcoulomb, você vai colocar vezes 10 a menos 6, tá bom? E a distância aqui embaixo, você vai colocar essa 6 milímetros. Então, você coloca 6. Como é milímetro, você coloca vezes 10 a menos 3, tá? Para colocar tudo isso na unidade padrão. E aí, você vai multiplicar 9 vezes 12 e dividir por 6. 9 vezes 12 e dividir por 6 vai dar 18. Aqui é 10 elevado a 9, aqui é 10 a menos 6, e aqui embaixo é 10 a menos 3. O que é que você faz? Você repete a base. Esse carinha aqui que está em cima desses dois expoentes, você vai colocar os dois expoentes, que é o 9 e o menos 6, do mesmo jeitinho que eles estão. Porém, esse expoente menos 3 aqui de baixo, ele vem para cá, para cima, só que ele troca o sinal, fica mais 3. E aí você vai só fazer o seguinte: V é igual a menos 18 vezes 10. E aí você faz 9 menos 6 dá 3. 3 mais 3 vai dar 6. Então a resposta seria menos 18 vezes 10 elevado a 6 volts, tá bom? A letra correta é o item A. Menos 18 vezes 10 elevado a 6 volts. A quinta questão, pessoal, ela é uma questão difícil, tá? Uma questão da uva. Inclusive, vou logo avisar para vocês, essa questão vai estar aliás, perdão, ela não é da uva, mas ela é bem parecida com uma questão da uva que eu fiz lá na explicação, tá? Bem parecida mesmo, só mudou os valores. E aqui, essa questão vai estar na prova, tá? Com certeza vai estar na prova, somente com algumas mudanças que não vai mudar o modelo dela. A questão diz assim, ó: na determinação do valor de uma carga elétrica pontiforme, observamos que em um determinado ponto do campo elétrico, por ela gerado, o potencial elétrico é de 18 kV e a intensidade do vetor campo elétrico é de 9 kN por coulomb. Se o meio é o vácuo, ele botou K igual a 9 vezes 10 elevado a 9, ele quer saber o valor da carga. Então, vamos lá. Primeiro, a questão envolve dois conceitos, pessoal. Envolve potencial elétrico, que é o que nós estamos estudando agora, e envolve também, pessoal, campo elétrico, que é o que nós estudamos anteriormente, tá? O que é que acontece? Para mim descobrir o potencial elétrico, eu tenho essa relaçãozinha aqui, essa fórmula. V, que é o potencial, é igual a K vezes Q dividido pela distância. Mas observa, eu quero encontrar o Q, mas eu não tenho a distância. Na questão aqui, não falou a distância.
Então, eu tenho que ir atrás dessa distância. Como que eu vou fazer isso? Eu vou observar que a questão me falou sobre campo elétrico. E a fórmula do campo elétrico é essa outra, ó. É igual a K vezes Q dividido pela distância ao quadrado. Novamente, envolve distância. E nós não temos a distância, professor. Então, para que usar essa fórmula? Para quê, pessoal? Para fazer isso, ó. Você vai pegar essa equação aqui e vai escrever ela desse jeito. Você observa que aqui nós não fizemos nenhuma mudança no que está aqui nela. Nós apenas separamos, porque aqui tem d ao quadrado. E nós colocamos d vezes d, que é a mesma coisa. Então, observe o seguinte. A gente pegou essa equação, reescreveu ela dessa forma, e a gente tem que K vezes Q dividido por D é a mesma coisa que o potencial elétrico. Então, nós vamos pegar esse pessoal aqui, ó, K vezes Q dividido por D, e substituir pela letra V. Quando a gente substituir, nós vamos ter que o campo elétrico é igual o V sobre o D. E quem é o V? O V, a questão me diz que é 18 kV. E quem é o E? O E é 9 kN por coulomb. Então, agora eu tenho como encontrar a distância. Se eu isolar aqui a distância, eu vou ter que a distância vai ser igual o V dividido por E. O V é 18 vezes 10 a menos 3, e o E é 9 vezes 10 a menos 3. Você corta, aliás, a menos 3 não, tá? Perdão, 10 elevado a 3. Você corta 10 elevado a 3 com 10 elevado a 3, fica 18 dividido por 9, que vai dar igual a 2 metros. E aí eu creio que deve estar se perguntando por que que tem esse 10 elevado a 3, né, em todos os dois. Que na questão aqui ele não mostrou, né, exatamente 10 elevado a 3. É porque é o seguinte, aqui, pessoal, tem 18 kV. Esse casinho aqui é de quilo, ele representa 10 elevado a 3, tá bom? Agora que nós temos a distância, a gente vai para essa outra fórmula e vai descobrir o valor do Q, que é justamente o que nós precisamos. Quem é o Q? Nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa equação aqui da direita, tá? Essa daqui, e vamos reescrever ela isolando a letra Q. Quando a gente, aliás, perdão, eu vou aqui está feita logo a substituição, tá? O V é 18 vezes 10 a 3, o K é 9 vezes 10 elevado a 9, e a distância, que é o que a gente encontrou, é 2, tá? Aqui está feito só a só a substituição. Então, depois que isso a gente substituir, a gente vai isolar a letra Q. Quando a gente isolar a letra Q, a gente vai ter que o Q é igual a 2 vezes 18 vezes 10 elevado a 3, dividido por 9 vezes 10 elevado a 9. Tá? Só fazer meios pelos extremos que vai dar esse resultado aqui, tá bom? E aí você vai dividir 2 vezes 18, dá 36. 36 dividido por 9 vai dar 4. E aí, ó, 10 elevado a 3, coloca. E aqui é 10 elevado a 9, né? Você pega esse 9, coloca para cima e troca o sinal. Fica menos 9. A resposta vai ficar 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Pessoal, se você observar, nenhuma das respostas tem potência de 10, né? Nenhuma. Todas elas é diferente. Então, a gente tem aqui 4 vezes 10 a menos 6. O que é que a gente faz? 10 a menos 6, pessoal, é a mesma coisa que micro, né? Então, eu tenho 4 microcoulomb. Essa questão aqui, pessoal, a resposta correta seria a letra A, 4 microcoulomb. Eu gostaria só de ressaltar que essa questão é o que eu chamaria, né, de questão para aquela pessoa que já está treinada bastante, tá? Aquela pessoa que já fez bastante exercício sobre potencial elétrico e sobre campo elétrico, e querendo ou não, tá? É desse jeito que a UVA cobra esse tipo de conteúdo. Às vezes ela é bem direta, mas às vezes ela complica um pouco, tá? Nessa questão aqui é um modelo da UVA. Ela é uma questão, não é da UVA, mas tem uma questão da UVA que eu botei lá na explicação do conteúdo para vocês, que ela é igual, só muda mesmo os valores, tá? Então, vamos prosseguir agora, pessoal, vamos corrigir o próximo exercício, que ele é mais rápido, tá bom? O próximo exercício é a questão 2, tá? Exercício 2, vai cair três questões dele, como eu falei. Quais são? Essa daqui, ó, essa questão 1 vai cair, e ela é bem fácil. Pessoal, a questão 1 diz assim:
A imagem a seguir ilustra duas cargas pontiformes. E aí botou mais que e menos que, ambas a uma distância d de um determinado ponto P. Sendo K a constante eletrostática do meio, podemos afirmar que o potencial elétrico resultante no ponto P é... E aí, pessoal, muita gente perdeu tempo fazendo conta nessa questão e não precisa. Tá? Se você quiser fazer, você pode fazer. Mas se você observar é o seguinte, eu tenho aqui duas cargas iguais. As distâncias também são iguais. Tá? Ou seja, tudo é igual, só vai mudar o sinal, que uma é positiva e a outra é negativa. Como uma é positiva e a outra é negativa, pessoal, quando chegar nesse ponto, uma positiva e outra positiva vai se anular. Ou seja, o potencial aqui vai ser positivo e vai ter um valor X. E o potencial devido a essa outra carga aqui vai ser negativo, só que vai ter um valor X também. Como os dois são iguais, mas os sinais são diferentes, quando você pegar os dois e juntar, você vai ter um potencial zero, um potencial nulo, tá bom? Não precisaria fazer conta, é só você observar que todas digamos assim, todos os fatores são iguais, porém, um é positivo e o outro é negativo. E aí eles se anulam, tá bom? A próxima questão, a questão 2, diz assim: em um ponto A, distante 45 centímetros de uma carga elétrica pontiforme, que o potencial assume o valor de 5 vezes 10 elevado a 4 volts. Sabendo que o meio que envolve a carga é o vácuo, determine o valor de Q. E aí você vai usar essa fórmulazinha aqui, pessoal. V é igual a K vezes Q, dividido pela distância. Você vai substituir o K por 9 vezes 10 elevado a 9. O Q você vai substituir, pessoal, aliás, o Q você não vai substituir, tá? O Q você vai encontrar ele, tá bom? E, deixa eu ver, o V, ele disse aqui que é de 5 vezes 10 elevado a 4, ó, bem aqui no cantinho, tá? Deixa eu ver o que é que falta mais. A distância, ele me disse que é 45 centímetros. E aí você vai pegar essa primeira equação e vai isolar a letrinha Q. Quando você isolar a letrinha Q, você vai ter que o Q é igual ao V vezes a distância dividido pelo K. Vai substituir o V por 5 vezes 10 elevado a 4. A distância, você vai botar 45 centímetros, não é isso? Você vai colocar 45 vezes 10 a menos 2. E você vai dividir tudo isso por K, que é 9 vezes 10 elevado a 9. Você vai pegar 5 vezes 45, dá 225, divide por 9, e aí vai dar 25. Você vai pegar o 10, vai repetir o 10, você vai colocar o expoente 4, o expoente menos 2, só que esse expoente 9 que está embaixo, ele vai para cima e fica menos 9. Então, a resposta seria 25 vezes 10 a menos 7, que não temos aqui na nossa opção também, né? Mas o que acontece? Você pode pegar a sua vírgula que está depois do 25 e voltar uma casa para a direita. Quando você voltar uma casa para a direita, você vai somar um aqui. Então, eu vou ter 2,5, tá? E como aqui, ó, deixa eu pegar aqui, como aqui eu tinha 10 a menos 7, somando com 1, tá? Menos 7 mais 1 vai dar menos 6, ok? Então, a resposta seria 2,5 vezes 10 a menos 6. 10 a menos 6, como a gente já sabe, né? A gente já combinou, pessoal, que 10 a menos 6, ele é igual a micro. Então, fica 2,5 microcoulomb, tá bom? Vamos lá que está acabando. As outras são mais fáceis, tá bom? A resposta final, né? 2,5 microcoulomb. E aqui, tá, pessoal? É uma questão que vai cair na prova também, tá bom? Ela não é muito difícil, ela é um pouquinho trabalhosa, porque você tem que fazer duas contas, tá bom? Ela diz assim: nos vértices A e C de um retângulo de lado 3 metros e 4 metros são colocadas cargas elétricas pontiformes, respectivamente, carga A igual a mais 12 microcoulomb, carga C igual a menos 12 microcoulomb, conforme mostra a figura a seguir. Considerando o K igual a 9 vezes 10 elevado a 9,
Determine o potencial elétrico no vértice D. Gente, ó, se você observar, as duas cargas são iguais, só que uma é negativa e a outra é positiva. Se as distâncias fossem iguais também, nós poderíamos fazer o que nós fizemos naquela primeira questão. Como uma é positiva e a outra é negativa, as distâncias são iguais e os valores também são iguais, a gente poderia somar os dois que ia dar zero. Mas nesse caso, as distâncias são diferentes. O que é que acontece? Você vai ter que calcular o potencial devido à carga A e depois calcular o potencial devido à carga C, e aí você vai somar tudo para encontrar o resultado. Quando você encontrar o potencial da carga A, pessoal, você vai ter que usar essa fórmula, né? Que é a fórmula do potencial elétrico que a gente viu anteriormente. Substituindo todo mundo aqui, ó, substituindo o K, o Q e o D, tá? Agora, quem é o Q? O Q, você vai usar o QA, tá? A carga A, que é mais 12. E quem é a distância? A distância do A, olha aqui, ó, do A até o D. Do A até o D é 3 metros. Substituindo aqui, ó, fica 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 12 vezes 10 a menos 6, porque micro é 10 a menos 6, tudo isso dividido por 3. Então, a resposta vai ser que V é igual a 36 vezes 10 elevado a 3 volts, né? E esse 10 elevado a 3, eu coloquei aqui logo em kilovolt, tá? Não é obrigado não, mas vai ficar mais fácil, porque na opção também já tem kilovolt. 10 elevado a 3 é 1000, né? É quilo, então 36 kilovolts. E aí você vai fazer o mesmo, você vai usar a mesma fórmula, só que agora para a carga C, tá? Então, a distância muda, porque agora a distância do C até o D é de 4 metros. Olha aqui em cima, esse lado aqui é 4 metros, então esse aqui também é 4 metros. E a carga Q, ela não é mais positiva, né? Ela é negativa, ela é menos 12. Você vai colocar todos os valores, só vai substituir, tá? Lembrando que a carga agora é negativa, é menos 12, e a distância agora é 4. Vai pegar 9 vezes 12 dividido por 4, vai dar 27, e aí negativo por causa do menos 12 aqui. Então fica 27 vezes 10 elevado a 3. Por que 10 elevado a 3? Só você fazer, você repete a base 10, 9 menos 6 vai dar 3. E aí de novo, você vai pegar menos 27 vezes 10 elevado a 3, pega esse 10 elevado a 3, transforma em quilo, né? Fica menos 27 kilovolts. E aí para fechar aqui, pessoal, é só você somar os dois. 36 menos 27, né? 36 com menos 27 vai dar o quê? Vai dar 9 kilovolts. A opção correta é a letra D, tá bom? 9 kilovolts. Galera, agora a gente vai para essa questão aqui, tá bom? Que diz assim: o potencial elétrico a uma distância D de uma carga de 4 microcoulomb tem o valor V igual a 4 vezes 10 elevado a 3 volts. Considerando K igual a 9 vezes 10 elevado a 9, determine o valor da distância. Observe que a questão trata de uma questão de potencial elétrico, mas ela não quer o potencial, ela quer a distância. A gente tem que a fórmula do potencial elétrico é essa. Então, você vai pegar ela, vai multiplicar meios pelos extremos, vai fazer umas continhas com elas para isolar a letra D, tá? Quando você isolar a letra D, vai ficar o seguinte: D é igual a K vezes Q dividido por V, tá? E aí, quem é o K? 9 vezes 10 elevado a 9. E o Q, né? O Q, a questão me diz que é 4 microcoulomb. Então, eu coloco 4 vezes 10 elevado a menos 6. E a distância, aliás, a distância não, e o V, que é o potencial elétrico, é 4 vezes 10 elevado a 3, tá aqui. E aí eu vou achar a distância multiplicando 9 vezes 4 dividido por 4. Se você quiser, você pode cortar 4 com 4, vai sobrar 9. Então fica 9. E aqui 10 elevado a 9 vezes 10 a menos 6 dividido por 10 a 3, se repete a base. Coloca esse pessoal que está aqui em cima com o mesmo sinal, ó, 9 positivo, coloca, menos 6, bota menos 6. E aqui era 3 positivo, ele vai para cima, fica menos 3. Fazendo as contas, pessoal, ó, 9 menos 6 dá 3. 3 menos 3 vai dar 0. Então, esse 10 elevado a 0 aqui vai dar 1. 9 vezes 1 vai dar
9. A distância, pessoal, seria 9 metros. Seria essa aqui, ó, tá bom? Letra D. E a última, pessoal, vai cair na prova. Acredito eu que é a questão mais fácil da prova. Para encerrar aqui, fechar essas questões, essas continhas aqui, que realmente não é fácil, tá bom? Eu peço até desculpas, porque não é o ideal passar muitas contas, mas esse conteúdo, ele exige muito isso, tá? Mas tem essa partezinha aqui do conteúdo que não pede nenhuma conta, mas pede que você, que é linhas, né? O que é superfícies equipotenciais. A questão diz assim: a imagem a seguir mostra os pontos A, B, C e D imersos em um campo elétrico gerado por uma carga Q. Sobre esses pontos, tá? Faltou aqui a palavra. Sobre esses pontos, podemos afirmar corretamente que, pessoal, se observa o seguinte, aqui, essas setas em preto, tá? São as linhas de força. Essas linhas circulares rosas, né? São chamadas de linhas, ou então superfícies equipotenciais. E aí o que acontece? Essas linhas, essas bolinhas rosas, tá? Essas circunferências rosas, representam pontos onde os potenciais são iguais. Tá? E aí ele pede para mim analisar esses pontos e aí ver qual opção está correta. Se você observar, no item A, ele diz assim: nos pontos A e B, os potenciais elétricos têm o mesmo valor. Se você observar o potencial A, o ponto A, ele está aqui nessa primeira circunferência menor, aqui lá no começo. E o B, ele está na terceira. Como eles estão, aliás, está na segunda. Como eles estão em linhas diferentes, os potenciais são diferentes. Só vai ser igual aonde? Onde as linhas forem iguais. E aqui, ó, a letra B, os potenciais elétricos são iguais nos pontos B e D. No ponto B está na segunda linha, tá bom? Na segunda linha, e o D está na última, está na terceira linha. Então são diferentes, não são iguais. A letra C diz assim: todos possuem potenciais elétricos diferentes. Se você observar, o C e o D estão na mesma linha, tá? O C e o D estão na terceira linha ou superfície, perdão. Calma. E depois, espera aí. Bugou aqui só uma coisinha, pessoal. Tá aqui, tá? Se você observar, o C e o D, eles estão na mesma linha, na terceira linha, então eles têm potenciais iguais, tá bom? Os outros estão em linhas diferentes, têm potenciais diferentes, mas aí eu elimino aqui a letra C. E a letra D, né, que é a resposta correta, diz assim: nos pontos C e D, os potenciais elétricos são iguais. Pessoal, realmente, ó, o C e o D estão na mesma linha. Se eles estão na mesma linha, eles têm potenciais iguais. E aí, galerinha, a resposta correta é a letra D, tá bom? Aqui a última diz que todos os pontos possuem potenciais iguais. Não, tá errado, né? Somente o D e o C que têm potenciais iguais. E a gente fecha a correção aqui desse exercício, tá? É a quinta questão, tá? A resposta correta é a letra D. E aí, pessoal, eu quero só que vocês se liguem aqui no que eu vou falar agora, tá? Galera, não foi uma coisa muito legal em relação a muitas contas, tá? Essa, acredite que eu vou dizer para vocês, não é uma coisa que eu gosto de passar esse montão de contas para vocês. Mas, ó, a gente viu força elétrica, a gente viu campo elétrico e, por último, agora, a gente viu o potencial elétrico. Esses três conteúdos, pessoal, são importantíssimos para a UVA, tá? Para o Enem, eles caem muito pouco em relação aos outros. Então, eu peço a vocês que, se você pretende fazer UVA, pode olhar força elétrica, principalmente, pode olhar essas continhas, essas coisas, essas fórmulas, pode decorar, copie
um papelzinho e coloco na porta do guarda-roupa para você ficar guardando essa fórmula na memória, porque infelizmente a uva cobra isso. Ela cobra se você sabe decorar uma fórmula para poder aplicar em uma certa questão. Infelizmente o modelo da uva é desse jeito, tá? O que acontece? Use algum método para você decorar essas fórmulas. Se você tiver um foco na uva, pode fazer isso, que eu lhe garanto que você não vai perder tempo não, tá? Principalmente sobre força elétrica e um pouquinho mais sobre potencial elétrico e campo elétrico. Esses 3 conteúdos são os que mais caem, mas força elétrica eu acredito que é o mais importante em relação a esses 3, tá? Mas na uva, pode ter certeza que esses 3 conteúdos são importantíssimos. E eu peço, assim, agora, encarecidamente, pessoal, eu peço a vocês uma desculpa se eu deixei a desejar em algum momento, mas essa situação foi nova para nós todos. Eu estou torcendo firmemente que nas voltas às aulas, né, Deus quiser, em agosto a gente volte realmente presencial e não no online, tá? Realmente confesso eu que não é uma coisa muito agradável, não. É difícil, tá? Para mim, para vocês, para todos nós. A situação é nova, tá? Muito, muito melhor é o presencial. E aí eu peço a isso, né? Desculpa aí se eu deixei a desejar alguma coisa, tá? E assim, mesmo a gente estando nessa situação, eu peço que vocês fiquem à vontade para me procurar de alguma forma, viu? Quem for fazer uva, esse conteúdo é importantíssimo. Se quiser tirar dúvida, pode tirar depois, pode falar o que não entendeu, tá bom? Eu acredito que muitas coisas não ficam bem claras devido à forma como a gente se comunica, tá? Mas estou à disposição de vocês, tá? Para a gente poder solucionar qualquer coisa, qualquer dúvida, tá bom? Galera, a nossa aula ficou